O Iceberg de Touhou Project, isso parece interessante. Dr. Pires Gamer. Porra, 1.800 visualizações. Não parece que vai ser tão promissor, mas se conseguir explicar de forma ok, eu vou aceitar, pelo menos. Cadê aqui? Velocidade de reprodução, 1.5, pelo menos, né? Meia hora. Deixa eu ligar o áudio desktop antes que eu comece essa borrada. Ah. E desligar a música. Música. Cara, esse GIF... Ai! Não, live não travou não, cara. Tá normal aqui. Você já sentiu uma certa nostalgia? Então decidi fazer esse... Cara, o problema de Touhou, na minha opinião, é que é muito... um gênero muito nichado e específico pra eu querer jogar. É tipo... Bullet Hell. O único Bullet Hell que eu joguei e me empenhei, travou sim. Mas voltou, ok. O único Bullet Hell que eu me empenhei pra jogar, eu acho que foi Enter the Gungeon. Enter the Gungeon nem é... que não é Bullet Hell, mas... acho que o principal gênero dele é roguelike. vídeo antes que algum machista com plano de atenção roube minha ideia. Então chega de enrolação e vamos para o vídeo. Primeira camada. Bediapo. E para começar o iceberg eu decidi falar do meme mais famoso de Touhou, que furou a bolha e fez todo mundo chorar uma era games. Esse meme todo mundo conhece e com certeza já viu. Até gente que não conhece Touhou sabe o que é Bediapo. A única coisa que tenho que comentar basicamente é que o instrumental da música vem dos jogos de PC 98 de Touhou. Mas era óbvio isso. Porque no Bad Apple é bem interessante ver alguns remixes em específico. Tem tipo live action de Bad Apple. Tem live action de sombras de Bad Apple. Isso é interessante. A gente já viu aqui também que a... qual é o nome? Teto Territory também veio de Touhou. Sendo isso algo bastante E eu acho que aquela Omaemoshi Deiru também veio de Touhou, se não me engano. O Bediapo marcou muito a comunidade de Touhou, deixando todo fã de Touhou emocionado após ver todas as personagens de Touhou da época que o vídeo Sakuya? Talvez. falando no ritmo do tum-tum, sendo isso Tum algo tum. bastante lindo. Touhou 6. O Touhou 6 ou o Touhou Embodiment of Scarlet Devil é o jogo de Touhou mais famoso, e foi o primeiro a viralizar no mundo dos games, vendendo Não é mais de bizarro. Não, é normal. O Touhou 6 vai ter remake ainda por cima. Ou remaster, não sei como é que seria. muitas cópias no evento que ele apareceu pela primeira vez. Todo mundo da Cara, eu achei impressionante que os jogos de Touhou estavam tipo R$4 há uma semana atrás. Eu até pensei em comprar, mas... comunidade de não Touhou achei conhece tão esse hot. jogo. Ele é marcante por sua trilha sonora. Sendo o jogo com as músicas mais famosas da série e contém personagens Cara, icônicos 2002, como a incrível. Sakuya Izayoi, a Patchouli no Ledge e a Wong Mei Ling Beija 5 Opa, Brilhadores. beleza, olha ali. Olha ali. Sendo esses os jogos mais lindos de Tá vendo o quê? 2014. Zoom. O Zoom para No quem caso não sabe, é um Iceberg criador de de Touhou Touhou. Project. Muitos lugares como a Wiki de Touhou falam que ele Aliás, é Dani, se quiser entrar, pode entrar se quiser. o criador de Touhou Project, o que induz Isso é muitas interessante, pessoas ao mas não sei engano se de achar você que ele é o tem real alguma criador. coisa Mas agora interessante irei pra revelar agregar, para mas- vocês o exposed mais machista da nova era Games. Irei revelar o Nova era verdadeiro Games. criador de Touhou. O verdadeiro criador de Touhou é o Games Henrique É Brasil. engraçado que o Mark Skiz não tenha feito esse Iceberg primeiro. É verdade. É um fator interessante rever sobre isso. Oi, olha, Sim, olha. um exposé de bem a Lost Media, mas agora falando sério, o Zoom também é o único membro da equipe chamada Team Shanghai Alice, sendo que muitas vezes ele desenvolve jogos sozinho, porém às vezes, como nos jogos de luta, ele recebe Vou o ver apoio aqui, do beleza. pessoal para desenvolver os jogos, sendo que um dos motivos do Zoom continuar criando Touhou é a falta de jogos que o agradavam, e então ele decidiu continuar com a criação de Touhou até os dias de hoje, sendo Não sei se ele vai falar, mas eu sei que Touhou tem uma pequena história, pelo menos a origem do gênero, do Space Invaders. Acho que foi do Atari ou do próprio... Dos próprios... Qual é o nome? Dos próprios arcades de Space Invaders. Porque por algum motivo o Space Invaders em específico foi um dos maiores jogos do Japão na época. Quer dizer, na época não tinha quase nenhum, mas... Foi um dos maiores jogos por muito tempo. que o último jogo lançou em 2025, sendo isso algo bastante meme, PC 98. Esse tópico se refere ao computador pessoal NEC PC 9801, que é onde os 5 primeiros jogos de Touhou foram lançados, sendo que o primeiro lançou em 1997, sendo isso algo bem crazy games, Gensokyo. Ele fala se
disselhou nesse vídeo, não sei. Gensokyo, para quem não sabe, é a terra mítica onde Touhou se passa, sendo que essa terra foi criada por uma personagem chamada Yukari, que é uma personagem muito importante para a história de Touhou, sendo que ela é essa loira e que muita gente da fandom quer pegar, pois acham que ela é a novinha mais linda do baile funk. Mas eu não confio em loiras, então eu não quero pegar ela. Mas Gensokyo é uma terra mítica que foi criada para os seres míticos de Touhou viverem, pois as pessoas do mundo exterior estavam parando de acreditar nesses seres, o que fez eles precisarem criar um mundo próprio para eles não desaparecerem do mapa e virarem camisa de saudade. Gensokyo se encontra no Japão, e essa terra é separada do mundo exterior por uma barreira, chamada Barreira Akurei. Existem formas de entrar em Gensokyo mesmo sendo do mundo exterior, mas isso eu acabarei abordando posteriormente no iceberg. Oh, o Altair. Cara, eu encontrei um perfil, off-topic, eu encontrei um perfil roleplay do Altair no Twitter. Ok, essa primeira camada foi muito curta. Eu queria deixar mais longa, mas eu acabei preferindo deixar mais curta Não, para curta deixar bom, só as curta bom, coisas curta mais bom. básicas de Touhou, dando os devidos avisos. Vamos se aprofundar no iceberg son feito por mim. Aremo grávida. Yuziz é um grupo que faz músicas de Touhou. Eles são muito famosos por fazerem músicas Twitter, bancas e gamas, como a ser no Perfeito Mate Clash. Ah, é? A música da Teu Inaba e da Reizen. Meu nome é Tevinaba, venho lá do Entei, tá na floresta de bambu, vou enfiar bambu. Que? Pera, não é essa música, é na realidade essa aqui. Como vocês podem ver, eles fazem música de diversos personagens. O meu preferido é... Ah, deve ter sido eles que fizeram aquela do Poyo, da coelha, como é o nome agora. Reizen, que é uma das melodias mais lindas já compostas pelos aliens de Júpiter. In your bunny girl outfit, bunny bitch. Get in your bunny girl outfit, bunny bitch. O hino dele! O hino comunista da Áustria! Essa música tá perseguindo! Número 9. O número 9 se refere a um símbolo de ocultismo muito usado pelos povos antigos, que se refere ao número da Cirno, sendo que é um número muito amaldiçoado, que não entrarei em detalhes para não amaldiçoar o vídeo. Só saibam que é o número do Kawa Rei dos Roblox rebolando no funk. Kawa Rei Esse do- tópico se Flashback refere ao que é. do uso do pode parecer besta, mas tem tradução para todas as línguas, até tradução para a melhor língua do mundo, que é o Tukipona. A minha tradução favorita sendo a tradução que muda o nome de Remu para Camila Eden, e que também troca o nome Camila de Marisa Eden. para Tulia Marinho, sendo que nessa tradução a Marisa é carioca. Com certeza uma tradução bem linda. Regras de Spellcard. Sim, existem regras para os Spellcards. E para quem não sabe o que é isso, é basicamente o poder que os bosses soltam quando ela está prestes a perder uma vida. Eu não sei explicar, mas eu acho que quem jogou os jogos vai saber o que eu estou falando. Esse poder e os outros poderes de modo geral são regulados por regras. E por isso certas personagens, mesmo tendo poderes absurdos, elas não destroem o mundo todos. Inclusive um fato engraçado é que essas lutas priorizam beleza ao invés de só poder para ficar fazendo o ranking de personagem. Sendo Obviamente. isso algo bastante crazy. Poderes absurdos. Esse tópico se refere a muitas personagens de Touhou tendo poderes absurdos. Um exemplo disso é a Renelia, que tem o poder de manipular o destino das pessoas, e a Flandre, que consegue destruir tudo, sendo poderes absurdos que poderiam destruir Gensokyo. Mas por motivos de roteiro isso nunca acontece. Literatura oficial. Sim, Touhou tem uma vasta gama de materiais. Touhou, se eu não me engano, ele não falou até agora, mas Touhou é tipo a mídia de uso livre, que nasceu como uso livre. Talvez mais famosa do mundo, mas do mundo acho que meio exagero, mas mais famosa do Japão provavelmente. Com história além dos jogos. Os jogos acabam não se aprofundando tanto na história e acabam só dando pinceladas. Porém existem Sim. os quadrinhos oficiais e livros. E existe até CDS com histórias e músicas. Sendo que existe vários personagens que só aparecem nessas mídias. Inclusive a última aparição da Mima foi em um CD de Touhou. A história de Touhou Sim. é bem longa, sendo que eu ainda não li os quadrinhos por preguiça. Mas as páginas que eu li já dava para ver que é bastante interessante. E eu fico triste por grande maioria dos fãs não conhecem a história. Pois ela é bem da hora e longa. E eu só fiquei vendo coisa da história por um bom tempo, pois eu não tinha vontade de jogar os jogos e só ficava desenhando caricaturas simples da Patchouli com LEDs revelando. Eu acho que boa parte das fãs de qualquer mídia é esse comentário. Eu tenho preguiça de ler o material estendido, eu só fico desenhando caricaturas e fazendo memes. Realmente muito machista. Fangames. Existem diversas fangames de Touhou, sendo algumas mais famosas que alguns jogos oficiais. E existe fangame de tudo, desde jogos de futebol até jogos de terror. Uma das mais famosas sendo a Touhou Lunanids, que é uma fangame que o Velbran gravou. E com esse vídeo... Ah, o Metroidvania de Touhou. Ele tava barato também, acho que tava tipo
R$10, R$15. E muitas pessoas acabaram conhecendo o Touhou e se emocionaram. Existe também uma fangama gacha popular, que é o Touhou Lost World, que para mim a melhor coisa do jogo é esse espírito de patchouli com um bundão. Criativo. Sendo isso um espírito muito sensual do Bananal Gameplay. Aí o Azo foi muito basic, tipo, o pensamento dele, se jogos estão ruins, vou fazer o melhor. Chips. Esse Sim. tópico se refere a uma das coisas mais marxistas da fandom, que é o pessoal falando que as personagens ficam se pegando, algo que eu acho bem machista. Em vídeos anteriores no meu canal eu falei mais sobre isso, sendo o chip que eu acho mais Piadagem da marxista porra. sendo os de Maling, pois eu sou casado com a Maling e ela acha isso bem machista. Mas outro chip que eu também acho perigoso Criativo. é o da Alice com a Marisa. Esse chip é engraçado pois a Marisa e a Alice nem se falam mais, pois a Marisa virou funkera e esta rebolando na boquinha da garrafa, e a Alice é católica, se de vacantista e tradicionalista, sendo que esse contraste de ideias fez as duas se separarem e tomarem os seus rumos, sendo isso algo bem a Lost Media. Lua. A Lua aqui se refere a literalmente a Lua, o satélite natural. Em Touhou a Lua é um elemento bem curioso, sendo o foco da história de Touhou 8 e do Legacy of Lunatic Kingdom. E diferente da vida real, a Lua possui entendi nada que ele vida, e disse. também possui uma civilização composta pelos lunarianos. Os lunarianos são uma sociedade bem louca, pois eles têm uma ideia de pureza espiritual muito doida, e que eles se afastam de coisas que eles consideram más, inclusive em Touhou Lunatic Kingdom, por causa de uma série de eventos. Os lunarianos invadem Gensokyo. Eu não sei explicar essa história, por eu não entendi direito e tô com medo de falar besteira. Então Criativo. busquem na wiki de Touhou estas histórias para você ficar todo crazy. Na Lua também habitam os coelhos. Ah, essa aqui. Cara, pensamento solto. Será que Touhou tem no hentai os quadrinhos sem ser o hentai? Tipo, sem ser doujin? Os quadrinhos de Touhou mesmo? Porque tem muita cara de obra que teria no hentai. Eu tô meio questionando isso. Da Lua, que são coelhos tipo a Reizen. E inclusive uma curiosidade, a Reizen tinha ido para o funk há um tempo atrás, mas felizmente ela se arrependeu do funk e foi para a igreja, e recentemente virou cantora gospel, sendo isso uma superação de vida muito linda. Todos esses Ok. seres vivem em um lado da Lua em específico, que pelo que eu entendi, é o lado que a Lua não está virada para a Terra, sendo isso algo bem crazy games. Ok. Fumos e eucoris. Bem crazy games, ok. São um estilo de boneco de Touhou, sendo muito icônicos, sendo que eu prefiro os fumbos ao invés dos fumos. Fumbos! O gordão com cabecinha! Sendo isso algo bem lindo, os fumos são famosos na comunidade de Touhou e são frequentemente usados pela fanbase, e os yukuris são cabeças sem corpo de personagens de Touhou com cara de bunda. A graça desses bichos é que eles são burros e ficam comendo terra enriquecida Eles são burros. Olha. com minerais raros, sendo que eles são bichinhos bem crazy games. Cadê o meu fumo, meus fumos? Daí o cara, eu coloquei aqui. Ô merda, acho que eu tirei o fone. Ah não, tá de boa. Cara, eu coloquei aqui, eu descobri uma coisa. Vou pegar a Cirno. Tem um fumo que era muito bundudo pra eu colocar ele de boa. É literalmente o pior comentário possível. O fumo era muito bundudo pra eu colocar ele só sentado. Tipo, ele ficava meio assim, por causa da bunda grande dele. Sim, não era Cirno, não era Cirno. Era outra ali. Era muito engraçado. Eu posso pegar ela aqui, eu acho. Não tá tão difícil também. Aqui. Cara, olha só essa merda. Isso aqui é uma ponta na bunda dela. Se eu deixar ela paradinha assim, ela cai. Fumo bundudo. Fumo bundudo. Eu tive que deixar ela sentada no próprio chapéu, porque eu não tinha outro lugar pra apoiar ela. Ó, filha da puta aqui. Ok. Ai. Terceira camada. CO, para quem não sabe, é uma série de jogos que o Zoom trabalhou após os jogos de PC 98 e antes de Touhou 6. Esses jogos também eram os noops, porém esses jogos eram muito inferiores aos Touhou que vieram depois. Esse jogo conta uma história muito louca de uma tecnologia à base de cacto, sendo Base isso de algo bem cacto. gamas. O que mais destaca esse jogo é que o Zoom fez algumas músicas e aparece algumas personagens de Touhou nesse jogo, como a Yuka Kazami. Miku Ok. Miku Dance. Esse tópico é sobre um programa muito usado em animações de Touhou em 3D. Esse programa Ah, tá, é o mesmo programa do Project Diva, eu acho. era originalmente usado para Aquele animações lá é o Japanese Goblin, uma música meio famosinha. de vocaloides como a Tsunami Kuya Kazan Teto. Porém, ele Senhor é Mídias. usado para animações de Touhou. Um exemplo dessas animações é a Reizen rebolando no ritmo do tum. Aí, cheguei. O homem. Devem ficar Eu não tenho farmando somente- aura no sabor.
No sabor Mogging. É. Studio Mode, deixa eu pegar o seu reactivo aqui só um minuto aí, Dynamite. Sabor Mogging. Exatamente. Sei. Opa, acho que esse aqui é você? Esse aqui é você. Eu acho que. Eu acho que tem que ser você, talvez pode ser outra pessoa. Cena, Studio Mode, Ctrl V. Deixar você, sei lá, aqui na tela mesmo. Tem que arrumar depois um lugar pra colocar vocês, porque a ideia do espelho meio que miou, né? É a Koichi. Tem que deixar você meio que entre a TV e o layout, talvez. Não, já tá entre a TV e o layout. Tá de boa. Deixar o Dynamite aqui, depois eu arrumo ele. Menino de Toho rebolando no funk, melhor coisa do mundo, que isso. Deixa eu colocar. Eu streamar a tela também, né? Vamos. Eu tenho que ver o vídeo de alguma forma, né? Sim. Eu vou colocar a tela 2 toda, porque provavelmente vai ser menos RAM que vai consumir. Tá vendo? Vamos. Layla Prisliver. A Layla Prisliver é uma personagem de Toho que é muito obscuro, e inclusive pensei em botar ela lá embaixo do iceberg. A Layla Prisliver é só mencionada no jogo, sendo que ela nem tem design oficial, sendo que os fãs criaram um design para ela. Ela é a única humana das irmãs fantasmas Prisliver que aparecem no Toho 7, sendo algo realmente bem creepypasta. Damakuma no Jaku God Rush. Esse é um jogo de Toho que nunca foi lançado, sendo que ele foi feito Persona em 2 4. dias, e só apareceu em uma convenção. Esse jogo é muito obscuro, e eu falo Lost Media do nada como giria, mas esse jogo é literalmente uma Lost Media bem assustadora. Nesse jogo você controla a Seija Kijin, e tem como boss a Remu Akurei, e nesse jogo você Caralho! tem como Quebra a expectativa! Você tem que enfrentar o protagonista do jogo anterior. Dos jogos anteriores, melhor dizendo. É tipo Yakuza Like a Dragon. transformar o poder que a Remu solta em moedas. E esse jogo é um jogo baseado em maior pontuação possível. Não, tava resolvendo um negócio que tava tocando áudio duplicado, eu tive que botar você do Discord. Não, Tô escutando pelo... Essa teoria é uma teoria obscura que fala que a Sakuya é lunariana por certas coisas no Toho 8. Eu não achei muita coisa sobre essa teoria, então eu acabei não tendo muito material sobre isso. Mas ela não veio da Lua, sendo ela a única humana da Mansão Escarlata. A Wong Meling é uma Wong. Essa aqui é muito creepypasta. Essa aqui é uma teoria que diz que a Wong Meling é um tipo de dragão chinês chamado Wong, que é um dragão do arco-íris bem a Lost Media. Eu, como esposo da Wong Meling, posso confirmar que essa teoria é falsa, pois o nome da Wong Meling verdadeiro é algo que não posso revelar, mas o Wong é só um apelido que se refere à cor da Mansão Escarlata. Genji. Genji é uma personagem obscura de Toho que aparece no PC 98, que é a tartaruga de Remu. Infelizmente ele não aparece mais nos jogos, mas ele era muito crazido balacobaco. Ele não aparece mais nos jogos pois a Remu rebolou no ritmo do tum-tum e acabou soltando ele no mato. E dizem que ele até hoje vaga pelo mato buscando a Remu para fazer ela chorar igual o Bunda Gamas. Ronaldo MC Donaldo Insanity. Esse aqui se refere a um vídeo esse aqui é famosinho. Por algum motivo... É dois grandes motivos. O Ronald McDonald é um poop material, um material de vídeo poop famoso no Japão. E normalmente fazem piada com os poop do Ronald McDonald com o Toho. É engraçado isso. McDonald's com a música da Flandre, que é um vídeo que com certeza traumatizou muitos e que fez uma era de games. Com certeza um vídeo bem a Lost Media, Deus do Templo Akurei. Esse aqui se refere à falta de identidade. Não, pô, não é Lost Media não, você encontra facilmente, cara. O Deus do Templo Akurei. A gente não sabe quem é ele, como ele é, e o que ele come. Só sabemos que Rino você não entendeu a ironia. Que dizem que ele seria Yukari, porém isso é bem improvável. Rinozuka Morishika. Esse daqui é um dos poucos homens que tem em Toho. Sendo que o motivo de não ter muitos homens aparecendo em Toho é para vender, sendo isso algo realmente crazy. O Rinozuka aparece nos quadrinhos de Toho, sendo que ele é metade yokai e metade humano. E ele tem muitas interações com a Marisa Cruzeno nos quadrinhos, sendo que ele tem até uma relação com a família da Marisa. Ele também é dono de uma loja de antiguidades na Vila Humana. O que eu acho engraçado é a descrição da habilidade dele no Wiki, que diz que ele tem o poder de descobrir a utilidade e o nome de ferramentas. Com certeza um poder muito parecido. Games tem a característica de chamar tudo de bizarro de Lost Media. A Mima é uma personagem que aparecia nos... Cara, vale lhe dizer, eu não comentei até agora, mas eu adoro o design de Toho porque ele é muito tipo design de Pokémon.
só que com um cara de desenho diferente, tipo, o estilo artístico é diferente, mas a ideia do design é a mesma coisa de Pokémon, de passar uma ideia de simplicidade. 98. Tipo, não tem tanto detalhe, não tem tanta textura, mas é harmonioso, pelo menos. Porém, ela nunca mais Fora que o de Touhou tem, obviamente, muito elemento cultural japonês, ou asiático em geral. desapareceu em jogos posteriores, sendo que é inclusive um meme o seu desaparecimento, sendo que fazem quase 30 anos que ela não aparece em algum jogo, sendo que ela só foi mencionada na capa de um CD de Touhou, sendo isso algo bem machista. Maribel e Yukari. Ok, esse aqui eu não sei nem explicar direito. Isso aqui se refere à relação entre a Yukari e Maribel. Maribel é uma personagem que não vive em Gensokyo, e sim no mundo de fora. Porém ela visita Gensokyo em seus sonhos. E eu tentei entender essa parte, mas eu não compreendi 100%. Então tentarei explicar da forma que eu entendi. Existe uma mega teoria que diz que a Maribel é a Yukari. Isso vai desde a aparência dela, até um poder comum de ver as coisas entre as barreiras do mundo de fora e Gensokyo. Essa história é muito confusa pra caramba, mas tem gente que teoriza que a Maribel é a Yukari, e que ela virou a Yukari quando foi pro passado. E também vi gente por aí que teoriza que não seja. É muita coisa para a minha cabeça. Ok, reconectamos, eu imagino, eu acho. Deixa eu... Foi. Reconectou, beleza. Tá bom, Incrivelmente não tive que reiniciar o computador, incrivelmente. Significados para a nova era gamer. Mas a minha teoria é que a Sanai daqui a pouco vai usar sortinho e ficar sensualizando no ritmo do tum-tum, sendo isso uma das coisas mais sexuais do Lost Segundas. Quarta camada. Esse meu hack tá funcionando? Tá funcionando. É coisa de Demiurgo, exatamente. Aê! Toda vez que toca a marcha comunista da Áustria, eu fico feliz. Agora o iceberg começa a ficar do punk rock radical do scat. Esse tópico. Tá voltando com o meu design do RPG, calma aí. Sim. Vamos mudar isso. Não é você que tem que mudar, essa é a pior parte, sou eu mesmo. Ou ficando loucos e se matando. Depois o eu estranho mudo. é que essa série Me manda o teu reactive. Não, eu consigo mudar. gente que nem curte ou não sabe muito sobre Touhou sendo fãs. Essa série muito assim. uma coisa mais perturbadora do portal do Zacarias. Mas essa série tem um desenho feito com a bunda propositalmente. O que faz eu não ser impactado por isso. Mas ela impacta muita gente, principalmente por a gente ter criado um afeto pelos personagens. O que faz a gente achar bizarro ver eles nessas cenas. Religiões no mundo de Touhou. Touhou é um jogo com fortes referências a religiões. Desde shintoísmo e taoísmo, não? parte do santuário a Coreia até personagens sendo deuses. Mas eu quis citar isso no vídeo mesmo sendo óbvio para lembrar vocês que existem religiões do mundo real no universo de Touhou. Realmente é algo muito doido. Politicagem no Twitter. Assim como tudo o que existe, o pessoal do Twitter tenta estragar o negócio. E no Twitter algumas pessoas que botam no perfil que gostam de Touhou ficam brigando com coisa de política no Twitter. E já vi gente até enchendo. Cara, eu tenho uma curiosidade foda sobre Touhou. O Sushi Hero Toro, criador de Black Souls, era da comunidade de Touhou. Eu conheço essa história. Eu acho que o Frost tinha falado sobre isso uma vez. É meio impressionante, apesar de que boa parte das pessoas meio old era meio fã desses jogos indies bem antigos. Saco por causa de tom de pele de personagem. Algo realmente muito... Tem um meme da Cirno Negra. Cadê? Deixa eu pegar aqui. Cirno Touhou. Opa. Touhou Fumo Black. Tem um meme da Cirno Negra. Tipo, pegaram uma foto que a pele tá um pouquinho mais escura e já falaram que ela é negra. É muito engraçado que tu escaralho essa merda. Às vezes, peraí, meme. Escaralho essa porra. Não tô encontrando. Enfim, eu acho engraçado os memes de Touhou porque eu sempre fui o mais idiota possível. Ciro Peluano, exatamente. Exatamente. Machista. Os dois polos que existem que usam fotos de Touhou são moleques na adolescência que querem pagar de punk na net com ideologia política. E os principais que vi usando foto de Touhou são aqueles malucos que gostam da Itália de 1930. Eu sou verdão. Caralho. E os caras que gostam de União... Teoricamente seria a pior coisa que o Mussolini já teria feito. É verdade. Realmente é algo bem machista. Eu quis citar isso porque eu já vi. Aliás, se eu tô capturando teu áudio, tá capturando. Eu acho bem bizonho, pois é só um jogo de menininha com poder de rebelar no funk. E os caras querem perverter com coisa de política bunda. Realmente é algo bem a Lost Media. Long Meling é comunista.
Esse aqui é uma teoria da conspiração criada por internautas machistas. Essa teoria diz que a Wong Meiling trabalha para a China monitorando pessoas no TikTok e roubando informações das pessoas para mandar para o governo da China. Mas isso é algo falso inventado para fazer a Wong Meiling rebolar no funk. Eu antes de voltar com a Wong Meiling acreditava nessa teoria machista. Ah, se fosse verdade seria based. Se fosse verdade, é verdade. Disse que é tipo a... Já viu aquela teoria de uma Musume que uma das garotas cavalo é uma espiã norte-coreana? Fiquei sabendo. A restauração da primeira dinastia da Você China, fala pois ela é descendente direta dessa dinastia. Tô na televisão. Já ocorreu casos de algo relacionado a Tolou aparecer na televisão, mesmo sem ser algo que menciona Tolou. Um exemplo disso foi a teoria... da boneca russa de coelho que tava numa exposição infantil, isso é engraçado. Aparecerem numa televisão da Rússia. Meu nome é Tevina. E inclusive a Teoi cantou um dos funks dela na televisão, o que fez todos chorarem e beijarem os Simpsons. Outros casos de Tolou na televisão foram um moleque que fez cosplay de Flandre num evento. Denim, isso aí supera o garoto comunista cantando Renai Circulation? Não. Ok. E o outro foi melhor. jogando Tolou de luta. Realmente um acontecimento bem lindo. Personagens sem se você for ver em evento, o que mais vai ter? Principalmente antigamente era Toho. roupa no final do anime. Essa aqui se refere a que botaram no final de um anime de fãs, em que mostra todo mundo de Toho sem roupas no banho, sendo isso algo muito delícia! E inclusive as personagens de Toho fizeram uma ação coletiva para processar os criadores do anime para o resto da Uma ação coletiva. Eles terão que pagar 6 kwanzas por segundo para as personagens. 6 kwanzas por segundo! Isso ainda é muito pouco! Da 6 kwanzas por segundo é tipo 600 kwanzas por hora. Pera, não, cara. Sem roupa. Rin Satsuki. Essa aqui é bem obscura. Trata-se de uma personagem que seria jogável no Toho 6, mas acabou sendo descartada, só tendo uma linha de código que a referencia. Sabemos basicamente nada da personagem, só teorizamos que ela seria uma enfermeira, e ela não tem uma design próprio, sendo que usou para representar ela uma arte do Toho 6 para um pôster promocional, algo realmente muito doido. Zunsoft era como era chamado o time de desenvolvimento de uma pessoa do Zoom, só isso mesmo. Reimu crucificada, em um jogo do PC 98, se não me engano no primeiro em que a Marisa aparece, em um final ruim, a Reimu é crucificada pela Marisa. Muitos shonens atuais sonham em ter um final, é verdade. O Fire Force teve, o Shinra torou 2 mulheres diferentes. Atenção pra mim. E eu fico triste que uma não foi a Hibana, porque eu gosto muito da Hibana. Essa imagem é ver que a Marisa era ruiva, algo bem assustador. No Triage Gone Mad. Essa aqui é uma creepypasta de Toho em vídeo bem punky. Deixarei para vocês o vídeo. Ai, que medo. Senhor Mídias. Realmente um vídeo bem assustador. Arte da Marisa roubada de um jogo adulto. Esse tópico se refere a algo bastante besta, que nos jogos antigos de Toho, mais especificamente no Fantasmagoria ou Fedim.Dragão, uma arte da Marisa foi traçada de um jogo adulto hentai de Rebolations, e isso me lembra de Rebolations. Em 98 um tinha uma mania de roubar design e copiar coisas nos jogos, sendo algo bastante crazy games. Lenem Project é um Toho do Paraguai e muito louco, onde tem essa menina com um chapelão. Esse jogo não é muito conhecido, mas tem a sua fanbase, e a estética dele por algum motivo me lembra Flapjack, e isso eu acho da hora, pois lembra a minha infância. Caraca, mané, nossa, tô lembrando aqui, moleque, quando eu era criança. O primeiro fumo do mundo. O primeiro modelo de fumo de Toho foi um da Sakuda Izayoi, sendo que esse fumo era ela com a orelha de bichinho. É bem louco pensar que os fumos surgiram disso, e que todos os memes, todos os vídeos, todos os desenhos e tudo sobre os fumos surgiu da Sakuya. Realmente é algo bem lindo. Quinta camada. É o Heavy rebolando. Em Pseudo Paradise. Esse aqui com certeza é o material oficial mais sombrio de Toho. Esse material é um CD que contém músicas e histórias de Toho. E a história desse CD é bem macabra. Conta de 7 homens de coração honesto que foram para Gensokyo. E lá eles acabaram falecendo. Um deles sumiu numa tempestade. O outro se perdeu na escuridão da local após ter saído de perto do grupo. Um deles foi envenenado. Outro foi pregado na madeira. Outro perdeu a cabeça. Outro foi morto de um jeito que não lembro. E o último se autodesligou da vida, sendo isso uma história muito perturbadora. Isso não é Higurashi? Não, eu acho que tem essas mortes Higurashi, só que não todas. Algo que nunca pensei que iria trazer para esse canal. Yokai comem humanos. Esse aqui é algo que todo mundo que gosta das personagens de Toho tenta esquecer, mas isso é canônico. Em Toho existe de fato isso de certos yokais se alimentarem de humanos, mas não são todos, sendo que o mais famoso por ter esse comportamento sendo a Rumia, que mesmo ela sendo fofinha beija essa música de creepypasta, eu acho que é do Sonic. É do Sonic, deixa eu ver.
É. A lore dela é muito bizarra. E caso você esteja preocupado pelo fato da Meling ser uma yokai, podem ficar tranquilos. A Meling não come seres humanos. Ela só come pastel de feijão com água de coco. Você não gostaria de ir para Gensokyo? Touhou atrai muita gente pelos motivos de ser um jogo anime. E o pessoal gosta muito de mulheres de anime e imaginam elas rebolando no funk de forma sensual para ficar feliz. Mas vocês já pararam para reparar como Gensokyo realmente seria? Imaginar Gensokyo de forma realista, sem a parte de anime fofinha, e pensar como se fosse realmente algo irreal, levando em consideração as coisas sombrios do lugar. Não seria um lugar bom de viver. Essa Sakuya tá fazendo a Jack... É verdade. Tá fazendo a Jack Pose. Para pegar uma personagem novinha do funk, eu vi ele Crash Bandicoot até o Onito Mario. Esse é um bagulho muito obscuro que você não vai achar basicamente ninguém falando sobre. Esse tópico referencia um canal no YouTube de um cara que é um incógnita. Não dá para saber se ele é fã de Touhou a ter. Eu acredito pessoalmente que seja um troll. O maior problema do canal dele é que ele fica fazendo desenhos zoando os japoneses. E zoando usam também. Eu nem deveria estar citando essa cara, porque é só um troll de internet aleatório. Mas foda-se. Só estou citando pois eu ouvi falar desse cara muito tempo atrás, antes mesmo de eu conhecer Touhou, o que é algo muito louco. Eu também estou citando ele porque eu acho engraçado e estranho isso. Ok, esse aqui eu fui muito no fundo mesmo. Esse tópico se refere a uma série de jogos de texto de Touhou. Até aí é normal, pois tem fangama de Touhou de tudo. Acontece que esses jogos são jogos adultos de Touhou, algo bem a Lost Media. Só que eles são jogos que dão muita liberdade para o jogador. Desde você conseguir namorar com elas, até mesmo você fazer a lei que o Replay diz. Esses jogos têm vários, e alguns são mais bizarros que outros. E alguns têm até imagens. Não existe muito sobre esses jogos na internet, mas eles têm uma fanbase e inclusive uma wiki sobre esses jogos. Com certeza há algo muito medonho. Touhou está em todos os lugares. Esse tópico fala sobre como Touhou dominou o planeta Terra. Você vai jogar um jogo mega desconhecido online. Tem alguém com foto de Touhou. Jogava fácil. Cara, pior que é só jogo de texto, não é grande coisa. Eu joguei um jogo de texto, nesse caso de Text RPG mesmo, que foi uma fase, é bem específico, uma fase do Hypnospace, que se passa meio... tem uma parte que se passa nisso, melhor dizendo. E eu achei meio pebbers. Não achei tão interessante. A ideia é legal. A ideia é legalzinha, mas... Eu não jogaria porque eu tenho medo de ler. Justo. Tem um Touhou na comida. Você vai plantar coquinho, tem alguém com foto de Touhou. Tu vai cagar. Touhou dominou o mundo dos games. Mesmo não sendo o jogo mais conhecido do mundo, ele está em todos os lugares. Sendo isso uma franquia muito Lost Media. E agora o último tópico do iceberg. Touhou é um esquema do governo. Vocês já pararam para pensar que Touhou é um jogo que raramente alguém faz uma crítica negativa. E perceberam que Touhou está em todos os lugares. Como eu disse anteriormente, Touhou se tornou mais que uma franquia de jogos de menininhas com poderes. Se tornou um estilo de vida, sendo um dos jogos que mais impactou os games. Tendo influências até em um detalhe. Se você ainda é uma pessoa normal e não foi consumido pela mídia, você sabe que isso não é normal, principalmente para uma franquia de jogos pouco conhecida. Isso com certeza deve ter envolvimento de pessoas poderosas. Eu falando isso pode parecer um louco, mas se esse vídeo for derrubado... Todo mundo já ouviu algo de Touhou antes de conhecer, sim. Isso é muito óbvio. Tipo, até quem não vê Touhou conhece, pelo menos, sabe o que é um fumo, pelo menos. Para eles chorarem uma era de beijar-obrinos. E essa galerinha foi o iceberg de Touhou, o vídeo mais longo do canal e que eu... Mais longo do canal, 33 minutos só. Cara, podia ter colocado algumas coisinhas a mais, mas eu não vou saber pontuar o que exatamente. Peraí que eu tô ajustando aqui a coisa. Sei lá, parece um vídeo que não foi tão... Parece um vídeo que foi com mais em fazer piada do que realmente informar, certo? Eu não julgo. Teve umas coisas interessantes aqui e ali, mas ele devia fazer um trabalho um pouquinho melhor em explicar, se eu fosse dizer. Mas não é ruim, não. 9 meses atrás. Talvez só seja uma paródia mesmo. Provavelmente só uma paródia. Eu gostei do Loquendo,